Olá, pastor. E aí, Pastor Marcos, tudo bem? Paz do Senhor, satisfação em Opa, conhecê-lo alegria. mesmo dessa forma, né? É, em 2020 é o que nos resta, né? É verdade. A gente está num ano muito especial aí, então, mas nessa forma a gente tem conseguido conhecer, ver e experimentar muita coisa boa também, né? É verdade. O prazer é muito grande conhecê-lo. Já ouvi falar do irmão já em muitas situações e já há muito tempo, não é? Mas não tinha tido ainda o prazer de conhecê-lo e espero ter essa oportunidade de estar, né, presencialmente com o irmão e nos encontrarmos aí nessa jornada nossa de educação cristã, né? Enfim, então para mim é um prazer muito grande e desde já estou muito agradecido pelo fato do irmão aceitar o convite. Muito Olha, obrigado pastor, desde já. eu agradeço, né? Eu que assim, há muitos anos, né, a educação ela mora, né, no nosso coração, nossa área de interesse. E quando a gente fala em educação cristã, né, não tem como não falar no pastor Marcos Tuller. Né? Então, muito Obrigado. material seu, eu já tive a alegria de ler, folhear. E ultimamente a gente parece que, né, temos, digamos assim, nos encontrado virtualmente assim, né, eu vi, por exemplo, o seu último livro agora pela Santorini, né, sobre o discipulado. Discipulado. Oh, que legal, tal, já fiquei curioso ali e tal. E, resumindo, né, estamos aí tendo essa oportunidade. Eu quero agradecer muito. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com o senhor, uma referência para mim na área de educação cristã. Para mim é um privilégio e é um dia para ficar marcado aí na minha Muito história. obrigado, pastor. Nós tivemos aí um período bastante significativo, né, trabalhando na área de educação cristã com grandes ícones, né? Alguns saudosos, né? Com o pastor Aham. Colenda. Que saudade do pastor Colenda, estive em grandes eventos, lecionando com o pastor Colenda e com a irmã Doris. Vê se pode, rapaz. Eu jamais poderia imaginar uma Nossa. coisa dessa. Né? Eu me lembro quando eu fiz o convite para a irmã Doris, o pastor Colenda, serem palestrantes do CAPED, palestrantes dos congressos e eventos ligados à área de educação realizados pela casa. E eles, assim, muito humildes, sabe? Receberam o convite com muita gratidão e eu fiquei tão feliz. E eles sempre foram ícones para mim, né? Assim como o pastor Antônio Gilberto, que tive o prazer de ter sido aluno dele aos 15 anos de idade, né? Olha só Nos que meus experiência. 15, 16, eu iniciei no Seminário Teológico aqui no Rio de Janeiro, no IBP, com apenas 15 anos de idade. Aos 18, eu estava me formando em bacharel em teologia. O pastor Antônio Gilberto era bem novinho, eu acho que ele não tinha nem 50 anos naquela ocasião. E depois, né, tive o privilégio de ter trabalhado com ele na Casa Publicadora por vários anos, nos currículos de escola dominical e também viajando com ele pelo interior do país, pelo menos por uns 12 anos, com o CAPED, né? Uhum. E era interessante que eu era o mais novo do CAPED, jovenzinho ainda, garoto, e eles cuidavam de mim e eu também cuidava deles, né? Aham. Esse pessoal aí que tem tanta história para contar, realmente assim, se constrói pontes maravilhosas, né? Recentemente recentemente não, foi em março, né? Faz pouco tempo. Eu estive no Uhum. Congresso Infanto Juvenil da CPAD, pude conhecer Sim, pessoalmente a irmã Helena Figueiredo, a Helena. e olha, né? Já tem um pouquinho mais do que 50 anos de idade ela, mas assim, que É, pessoa é, maravilhosa. cheia de vitalidade, com gosto de ensinar, sabe? Sim, é verdade. Teve um momento ali que a gente se encantou assim com como ela se entregava no lecionar a sua Sempre foi matéria, assim. seu seminário.
E o pastor Antônio Gilberto, eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas ouvi falar muito dele e realmente alguém que a gente, assim, também, né, se inspirou muito. E o pastor João e a irmã Doris são pessoas fenomenais, né, que Deus presenteou o Brasil aí com esse casal. E a minha esposa, ela foi criada, né, ela foi criada ali nos jardins ali de Pindamonhangaba, ali, né? Meu sogro Olha que morou ali legal. muitos anos Ah, e ela estava me contando essa semana ainda que a infância dela e o início da adolescência, a lembrança dela está ali junto com a irmã Doris, pastor João, né? Em Pinda. E realmente, assim, é um casal que marcou muito a vida eu diria, não dá nem para falar em centenas, eu digo milhares e milhares de pessoas, de várias formas, né? E lá nos anos 60, um casal que já defendia com ardor a educação teológica no Brasil, educação cristã, anos 50 ainda, né? E eu fico assim honrado de poder olhar para essas pessoas e dizer para elas, né, o quanto elas nos influenciam até hoje. Isso sim, é é verdade. realmente maravilhoso, assim, maravilhoso. A irmã Helena Figueiredo é alguém que a gente tem como referência muito grande. A irmã Helena, né, a irmã Thelma, toda aquela equipe lá maravilhosa. Sim, sim, é verdade. A irmã Helena Figueiredo, eu a vejo, né, com certa constância, porque nós congregamos juntos aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, né, que é a Uhum. antiga Igreja de São Cristóvão, do Campo de São Cristóvão. Então, nós temos a oportunidade ainda de conviver com ela. Não agora nesse período de pandemia, né, ficamos um pouco afastados, mas foram vários anos viajando com ela pelo interior do país, não na experiência dos congressos e conferências, mas especialmente com os CAPEDs, porque os CAPEDs nos Uhum. levavam para os rincões mesmo, para o interior, e nós passávamos muitas aventuras, atravessamos rios, né, e situações difíceis, atravessando até de um país para o outro, né, para Uhum. Bolívia, Peru ali, indo lá pelo estado do Acre, enfim, muitas situações complicadas. E como eu disse, eu cuidava deles porque eles eram mais já velhinhos e eles Aham. cuidavam de mim, a gente ficava doente, um cuidava do outro, e foram muitas experiências mesmo, né? Maravilha. E Nós assim, o estamos conversando, Caped, batendo um papo aqui, não é? E se conhecendo aham, também ao mesmo tempo, enquanto aguardamos as pessoas chegarem, né? estão Nós chegando já ali, temos estão aqui alguns irmãos chegando. professores, educadores, cristãos de todo o nosso imenso Brasil. Eles estão chegando aos poucos aqui. Pastor Marcos, olha só que interessante, o Caped, né? A gente às vezes está num projeto e não tem a dimensão, talvez, do quanto ele pode abranger, né? Mas, por exemplo, o Caped, quantos desdobramentos a gente teve do Caped aí no Brasil, né? Hoje a gente vê muitos cursos, muitos seminários, muitas pessoas que se mergulharam no estudo teológico, no estudo da educação, no contexto evangélico, e você vai perguntar, como é que começou essa sua história, onde é que você, né, Sim, começou a se sensibilizar por essa área, e aí vem a palavra CAPED. Então Capé. a gente vê como esse projeto de Deus, ele se enraizou e foi gerando vida e frutificando. Isso é maravilhoso, né? Desde 1974, quando tudo começou lá com o pastor Antônio Gilberto, e a irmã Helena, a irmã Bertina, né? A irmã Bertina é uma amiga muito grande até hoje, né? Eu diria assim, nós nos curtimos muito até hoje, né? Aham. E ela foi a minha inspiração mesmo. Tudo começou com a irmã Bertina. Eu vou te mostrar aqui uma caneca. Eu sou assim mesmo, Barbaridade. viu? Pastor, Aham. eu sinto muito à vontade, eu sou muito espontâneo. Então, estou te mostrando aqui uma caneca que foi um presente especial que a irmã Albertina me deu no meu aniversário em 1998, quando nós começamos Olha a trabalhar só. juntos lá na Casa Publicadora, né? Nós já nos conhecíamos, né? Porque ela me Aham. inspirou, na verdade. Eu fui aluno dela aos 15, 16 anos, aluno lá no IBP, de educação cristã, escola dominical e didática geral. Foi Aham. justamente através dela que eu me apaixonei por essas disciplinas, por pedagogia,
e através dela que eu fiquei bastante animado, interessado, descobri a minha vocação e me matriculei no curso de pedagogia logo após ter terminado o curso de bacharel em teologia, não é? E ela sabe disso, eu sempre conto isso, e nós trabalhamos juntos na CPAD também por diversos anos, e viajamos com o Caped. Irmã, eu tenho essa lembrança aqui dela, que é essa caneca, eu sempre me recordo dela. Um dos meus livros, né, Recursos Didáticos para a Escola Dominical, eu dediquei a ela, fiz uma dedicatória a ela. Enfim, a gente tem que estar sempre lembrando dessas pessoas que desbravaram esse caminho para a gente percorrer nele hoje, não é? Pastor, assim, é interessante porque quando nós falamos em ensino e aprendizagem, e interessante que isso assim, tanto no contexto da educação cristã, quanto também no contexto da educação básica mesmo, educação secular, né? Hoje eu estava durante o dia conversando com alguns professores na escola que eu trabalho aqui em Joinville, e estávamos ali conversando tal, e falando sobre como é precioso esse contato que existe entre as pessoas no ramo da educação. Porque o que acontece? Você vê ali um professor ministrando uma aula com entrega, acreditando, e são coisas que ela vai além do currículo, porque você não consegue colocar na ponta do lápis o brilho no olhar. Né? Sim, ou ele é espontâneo ou não é espontâneo. Você não consegue botar no planejamento recursos, brilho no olhar. Não é assim. Brilho no olhar. Então, assim, quando a gente. Exato, é quando a gente vê esse brilho no olhar do professor que a gente sente vontade de chegar mais e mais em direção a ele e acabamos nos contagiando. Então, como o senhor está colocando a questão da irmã Albertina, eu também tive aqui pessoas que me contagiaram de maneira muito especial, né? E eu posso dizer que, embora não nos conhecemos, mas há tempos atrás, entrando em contato com as coisas que o senhor escreveu e tudo mais, ali a gente começa a se encantar e ter vontade de estar mais e mais perto com tudo isso aí. E hoje, então, estávamos falando que hoje, em tempos de pandemia, por exemplo, né? Olha já tocando no... Né? Mas assim, ó, como esse contato e esse brilho no olhar, ele, de certa forma, ele tem sido algo que tem trazido para os professores, para os educadores, um sentimento de precisar ir além, de precisar fazer algo diferente, de precisar buscar esse contato que hoje não é mais possível ter fisicamente com os alunos, por enquanto, né? Mas que faz uma falta tremenda. E aí a gente precisa, né, de outras formas, em outros meios, trazer significado, trazer afetividade, trazer espontaneidade, trazer o brilho no olhar para os alunos. Se apaixonar. E é isso que faz a gente, muitas vezes até cansado, né, querer ir um pouquinho além, né, gastar aquele tempo um pouquinho maior com uma classe, com um aluno. Não, poxa, é tão gostoso, tu fica sentado e toma aquele café e ganha aquela xícara, né, e fica ali. E isso é tão bom, por quê? Porque a educação, ela precisa ter, falando em educação cristã, né, eu vejo isso assim, ela precisa ter o conhecimento técnico, isso é muito importante, toda aquela questão teórica, ela precisa ter muito também a espiritualidade trabalhada. Não dá para pensar num educador cristão que espiritualmente não busca, né, algo a mais, não busca uma relação com Deus. E ela... a lição, né? Exato. E ela tem um terceiro ponto, que é o quê? Justamente essa questão que é o brilho no olhar do educador genuíno, a pessoa que é apaixonada por produzir experiências de aprendizagem. E isso é tremendo. Algo que era visível no pastor Antônio Gilberto, né? Nós estamos conversando aqui com o pastor Marcos Tedesco, meu xará, não é? E eu quero apresentá-lo aqui oficialmente, não é? Ele é mestre em educação, teólogo, historiador, ele leciona na faculdade Refidim, em Joinville, Santa Catarina. Ele é coordenador do departamento infantil, comentarista das revistas dos juvenis da CPAD, é escritor, palestrante, enfim, tem um vasto currículo, um rico currículo, mas agora, a partir desse momento também, é meu amigo, é o meu amigo pastor Ted.
É Amém? nóis. Amém. Olha, e é mesmo, o Muito pessoal bem, chama ali Pastor Ted, é assim que eu sou pastor conhecido aqui. Ted. Então Isso vamos aí. começar, pessoal. O pessoal já está aí chegando aos poucos, né? Meio assim desconfiado. E aí, olha, aqui é conversa para quem gosta de ensinar. Estou parafraseando aqui o educador Rubem Alves. Ok? É verdade. Ele colocou como título no livro dele mais ou menos isso, então. É uma paráfrase. É uma conversa para quem gosta, com quem gosta de ensinar e de educar na igreja, ok? Muito bem. Olha só, quero começar assim, olha. No final do século passado, cerca de 16 educadores, na virada logo do século, né, se reuniram na cidade de Genebra, na Suíça, para determinarem um eixo condutor para a educação do século XXI. E eles debateram e chegaram a algumas conclusões, reuniram essas conclusões num relatório. Esse relatório se chamou Relatório Jacques Delors, ok? Ou então, simplesmente, os 4 pilares da educação para o século XXI. Quais são esses pilares? Aprender a aprender ou aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O mais interessante disso tudo é que Jesus, ele já havia desenvolvido, não é, e trabalhado com seus discípulos essas competências, olha, muitos anos atrás. Aí a gente se depara com isso, na verdade, lendo os evangelhos com todo cuidado. Pois bem, pastor, então, esses 4 pilares eles representam as competências que os alunos deverão desenvolver nesse novo século, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, enfim. Só que para que os alunos consigam desenvolver essas habilidades e competências, é necessário que os professores também da escola dominical, estamos falando de educação cristã agora especificamente, também tenham algumas habilidades e competências, não é? Para trabalharem com esses alunos na escola bíblica dominical. E é justamente sobre essas habilidades e competências que nós vamos conversar a partir de agora, tá certo? Muito bem. Então eu quero começar aqui com uma pergunta, viu, pastor Tedesco? Só para a gente ter como ponto de conversa, tá ok? Bem tranquilo assim. Olha, o professor da escola dominical pode desenvolver trabalhos ou trabalhar com essas competências nos alunos da EBD em todas as faixas etárias, ou seja, essas 4 competências podem ser trabalhadas no âmbito da escola dominical com os alunos? Que o irmão acha? Olha, eu acredito que não só podem, quanto devem, né? É necessário que elas sejam trabalhadas. E é interessante essa diversidade de faixas etárias, em todas as faixas etárias, tal. Eu digo que sim, né? Há uma tendência a achar que o público infantil, por exemplo, os mais pequenininhos, às vezes ali, né, pela questão da complexidade de conteúdos não ser tão grande, né? Você não vai entrar com uma teoria densa para ensinar aquelas crianças com 5, 6 anos ou até mais, né? Mas você não entra com essa carga toda, mas é porque essa questão não é o foco nessa idade. Então, por exemplo, você não vai trabalhar uma teologia sistemática, você não vai trabalhar algo assim numa classe de infantis. Agora, é muito importante pensar qual é o foco da educação, por exemplo, na idade mais, né, os pequenininhos, né, o infantil, qual é o foco, por exemplo, nos adolescentes, que momento da vida o jovem vive, que momento da vida o adulto vive, e esse adulto, né, qual faixa etária de adulto estamos falando. Então, na Sim, sim. verdade, em todas as faixas etárias, nós temos ali, pastor, grandes demandas, grandes objetivos a serem cumpridos. E eu vejo já, inclusive, na educação infantil, olha que interessante, né? Nas classes de escola dominical, desde o maternal, eu vejo realmente uma necessidade muito grande de você trazer uma abordagem mais reflexiva acerca da educação cristã para essa criançada.
Tem que Então, começar com a reflexão já desde cedo, né? desde cedo, porque essas crianças que hoje, por exemplo, têm 3, 4, 5 anos de idade, estão na igreja, eu digo uma coisa, eles não estão ali para ouvir historinha, entre aspas, eles estão ali para Sim, serem provocados pelas historinhas. Né? Eles sim. estão ali para traçarem reflexões em cima das histórias. Então eu não posso ter como objetivo, por exemplo, de uma aula de escola dominical, ensinar, por exemplo, né, a história de Davi. Eu posso até ter esse título na lição, porque a criança com 5 anos de idade, ela está muito no campo do concreto. Né? A gente tem isso aí muito, muito bem definido, essa questão né, como é que a criança entende, como ela aprende nessa idade, mas enquanto o meu planejamento, enquanto o meu objetivo, eu preciso olhar para essa criança e pensar que competência eu quero gerar nela. Que sentimento eu quero gerar nela, né? Que percepção de ser, que forma de aprender, que forma de sentir eu quero que essa criança tenha. Com base nas respostas que eu vou dar a essas perguntas, aí eu vou buscar, dentro daquilo que a Bíblia nos traz, eu vou buscar as provocações que são interessantes para cada faixa etária. Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma criança, a história daquela menina, né, que chegou lá para Naamã, e começo a contar, e faço uma maquete, faço o boneco do Naamã, o boneco da menina, aquela coisa toda, o que eu estou trabalhando com aquela menina, né? Com aquelas crianças, que sentimento eu quero gerar nela? Então, a educação, ela não pode ser, na verdade, uma ferramenta que se presta ao colecionismo de fatos. E isso é uma questão que eu sempre coloco muito nas capacitações. Sim, sim, A é gente não está verdade. vivendo educação na igreja para colecionar fatos. A gente está vivendo educação na igreja para nos transformarmos, né? Para adquirirmos ampliação de visão das coisas, né? Para enxergar as coisas do jeito como Cristo nos coloca. Então, É realmente, verdade, existe uma questão. esses 4 pilares, pastor, são para todas as idades. Existe uma questão muito, muito prática envolvida aí. Eu estou vendo o irmão pensando e refletindo aí na mesma linha que eu, e eu fico muito feliz, né, porque dá a impressão, de repente, que a gente é como uma voz que clama no deserto. Né? É, E eu costumo falar que a educação cristã tem de ser relevante, relevante, não é? Então, quando a gente fala, por exemplo, em habilidades, significa que a criança, o adolescente, o jovem precisa fazer alguma coisa na prática. Ele tem de ser hábil, não é? E também existe uma diferença que a gente tem que destacar aqui entre habilidades e competências. Ou seja, a gente lida muito no campo dos fatos, das teorias, dos princípios, né, das narrativas, mas só que você pode ter conhecimento, mas o que fazer com esse conhecimento? O que uhum, fazer com ele? Não é? E às vezes você nem recebe conhecimento, recebe informações que precisam ainda serem transformadas em conhecimento primeiro. Ainda tem isso. Você exatamente. tem conhecimento, mas você sabe fazer alguma coisa mediante esse conhecimento? Se você tem conhecimento e sabe fazer alguma coisa, significa que você é hábil. Você tem conhecimento, mas também tem habilidade. Mas você pode ter conhecimento e habilidade e simplesmente ficar parado, estático. E aí se necessita o quê? De se ter também atitude, ou seja, partir para a ação e fazer a coisa acontecer mesmo. Uhum. Isso é ser competente. Competente é conhecer, saber fazer e fazer. Por que a gente ensina na escola dominical, por exemplo, não é que a gente precisa pregar, a gente precisa anunciar o evangelho, e a gente ensina as crianças, adolescentes, enfim, mas de uma forma mais teórica. Por que nós não ensinamos, por exemplo, princípios de homilética, para que a criança e o adolescente já desde cedo comece a aprender algumas noções sobre homilética? Por que a gente não exercita os adolescentes e os jovens já em como interpretar a Bíblia a partir de noções, de princípios da hermenêutica? E assim por diante. Por que nós não oferecemos a eles ferramentas, não é? E só teorias? E assim por diante. Então é extremamente importante se trabalhar não somente o conhecimento, não é? Mas trabalhar também o que fazer com esse conhecimento. E olha, partir para a ação mesmo, ser
proativo. As nossas crianças na escola dominical precisam ser proativas, precisam fazer, elas precisam realizar. E eu venho me debatendo com isso já há alguns anos, pastor. E é uma necessidade muito grande de que os educadores cristãos consigam olhar nesse viés. Eu acho perfeito o que o senhor colocou, porque nós temos hoje, se a gente não se cuida, a gente cai naquela armadilha justamente de você buscar todo um arcabouço de informações, de conhecimentos, de saberes, mas esses saberes, se eles ficam só nesse campo, né, justamente dos dados, das informações, me parece que em pouco tempo eles vão começar a eles se desmancham e daqui a pouco isso fica lá atrás e a criança, o adolescente, o jovem, o adulto não tem inclusive a lembrança, o que eu aprendi na escola dominical, o que eu aprendi naquela, né? Então a gente tem que entender o seguinte, eu preciso fazer com que ele consiga perceber naquilo que é trabalhado links com a sua realidade. Ele precisa enxergar a sua realidade. E aí tem uma questão importante, pastor, que eu sempre gosto de pensar bastante, naquela palavrinha chamada currículo. Né? O currículo, como é que eu monto o currículo? E ele tem que ser montado a partir da realidade. A partir das necessidades que a igreja está enfrentando naquela localidade. Por exemplo, né, às vezes eu posso ter uma igreja onde a questão, por exemplo, de missões é muito latente ali, é uma realidade daquela localidade, daquele bairro. Uma igreja que está, por exemplo, numa questão muito carente, socialmente falando, ou estou, por exemplo, numa igreja onde está tendo uma frieza espiritual e eu quero mexer nisso aí. Então, essas necessidades elas precisam ser apontadas no planejamento, elas acabam virando uma espécie de uma justificativa e elas vão me ajudar a pensar quais são os objetivos, o que eu preciso que eles tenham colocado. Então, quando esse aprendizado, né, ele encontra a realidade, ele vira a praxis, né? Você passa a ter realmente uma prática embasada numa teoria vigorosa. E aí a escola dominical faz sentido. É aquela escola dominical que quando termina, o aluno está com vontade de ficar mais um pouquinho, porque ela está falando tanto com ele, ela está mexendo tanto com ele, que ele não quer ir embora, sabe? E o professor, ele pensa, eu vou ensinar isso aqui, eu vou trabalhar essa lição, né? E já fica pensando, como que eu vou poder provocá-los no seu dia a dia? Como eu vou fazer eles fazerem conexões com as suas realidades, as suas necessidades, né? E as lições, o senhor sabe, quando né, elas são escritas, a gente parte desse princípio, né, de que seja uma lição prática, uma lição que ajude aquele que vai estudá-la a pensar a sua própria vida, a sua relação com Deus. Então, se essa é a intenção inicial, ela precisa ser a mesma intenção em todas as cadeias todos os momentos desse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o professor, a igreja, o aluno. E o currículo também, ele não envolve só uma relação, uma matriz disciplinar, né? Exato. O currículo é bastante abrangente, envolve toda a escola dominical, né? Envolve, inclusive, até o que você prepara e faz em casa, não é? Na intenção do aluno. Existe o currículo chamado currículo oculto, né? Exato. E a gente despreza muito essa questão do currículo oculto. Mas vamos seguir aqui, pastor. Olha, então, nós já estamos dentro do assunto, já desenvolvendo, e educadores conversam muito, falam o tempo todo, né? Isso é normal. A gente dispara em falar e não para. Eu também sou assim, faço isso o tempo todo. Como deve ser o professor? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu anotei, julguei importante para a gente refletir. Eu vou colocar aqui e aí a gente vai argumentando, tá certo? Olha, eu coloquei assim, olha, deve ser hábil, não é? Com o uso das principais ferramentas tecnológicas, digitais, isso aí não tem jeito, nós estamos falando de habilidades. O professor, a partir de agora, né, especialmente a partir da pandemia, não tem jeito, a gente está testando isso o tempo todo. Ele vai ter que se estudar bastante essa parte
de ferramentas tecnológicas, as plataformas digitais, tudo isso ele vai ter que se inteirar disso, não tem como fugir disso, não é? Claro que ele não vai se especializar tanto como os chamados netizens, não é? A gente não consegue porque eles nasceram nessa geração digital, são cidadãos da internet. Eu, por exemplo, na minha faixa de idade, já passei já há algum tempo dos 50 anos, então eu estou naquela fase do abismo, né? Existe um abismo enorme entre mim e os netizens. Um abismo quase intransponível, né? Mas eu tenho Olha, que conhecer pastor, alguma coisa dessa ferramenta, isso não é aí tá verdade? comum. Ontem eu estava mexendo ali no computador e tal, e com o tablet, achando o negócio. Daqui a pouco a minha filha de 6 anos chega. Papai, é aqui. Vai lá e clica e acerta. Pois Eu é. olhei para ela e disse, olha, que surpresa. Como é que pode, né, rapaz? O abismo Eu me está ficando surpreendo o tempo grande. todo. Olha que eu me É, esforço muito, hein? Eu me esforço muito. Como se diz correr atrás, né? Eu tento correr atrás do prejuízo, mas não consigo alcançar. Porque quando eu consigo alcançar alguma coisa, já está lá na frente novamente. Então, é. olha, sem dúvida nenhuma, hábil, não é, no trato aí com essas ferramentas digitais, comunicativo, interativo, ter certo domínio dos meios de comunicação, especialmente a internet, ele vai ter que dominar a internet, isso não tem jeito mesmo. Deve ser aí um orientador, um facilitador da aprendizagem, não mais um professor conteudista como foi no passado, né? Eu costumo chamar de um animador de inteligências coletivas, porque os nossos alunos hoje são muito capazes, são inteligentes, são competentes, e a gente precisa considerar isso no trato com eles. Na hora de fazer um planejamento de aula, na hora até mesmo de elaborar um projeto pedagógico para a escola dominical, nós precisamos considerar isso, não é? Então, os nossos alunos são muito capazes e nós teremos, então, de hoje não mais lidar como professores aqueles que escondiam alguma coisa e nós, alunos, percebíamos isso, né? Aquele professor que guardava alguma coisa na manga do paletó como se fosse uma carta trunfo. Num dado momento em que ele percebe que o aluno está crescendo, se desenvolvendo, ele diz assim, olha, está aqui, ó, tá vendo como é que eu sei mais do que vocês? Hoje a gente sabe que o sentido de comunicar significa tornar comum, pôr em comum, ou seja, é você entregar, passar tudo que sabe mesmo para os seus alunos. Por quê? Porque a informação e o conhecimento foram democratizados, estão à disposição de todos de igual modo. Então, é muito difícil hoje você não ensinar ou ensinar apenas uma parte e reter algum conhecimento consigo. Não é? Então, o que vale hoje não é... Eu costumo dizer que a principal ferramenta, né, de educação hoje não é mais a informação como foi num passado recente, e sim a comunicação. Porque o que vale não é o que você passa para os alunos propriamente, mas é saber se o que você passou está chegando e como está chegando. Então, o professor comunicador hoje é aquele que presta atenção o tempo todo nos feedbacks que seus alunos lhe passam. O tempo inteiro é a retroalimentação. E, basicamente, o conteúdo vivo, dinâmico, ativo, é aquele que é gerado ali nessa interação professor-aluno. Então, a comunicação é extremamente importante nesse processo. Interessante essa questão, porque assim, a pandemia e essa quarentena, ela trouxe à tona algo que parece-me que todo mundo queria esconder, que é o É quê? verdade. Estamos vivendo um novo tempo. A produção da notícia está diferente. Por exemplo, né, eu não sou uma pessoa com tanta idade assim, mas tá, eu já tenho um pouquinho de idade. Mas assim, Você é eu fui jovem, criado. muito jovem. Ah, pois é, eu fui criado numa época, pastor, onde a informação ela vinha pronta. Né? Sim, Você só comia o que vinha pronto. Eu lembro, há pouco tempo atrás, quando me falaram, olha, vai chegar o tempo que o canal de televisão com aquela programação linear não vai mais ser algo atraente, você vai montar sua própria programação.
você escolhe o que você vê, você... Então eu pensava, como que será isso? E hoje nós chegamos nesse tempo. Você pega um smartphone e ali você consegue fazer um monte de jogadas e você vê a programação que você monta. É Aliado a verdade. isso, pastor, essa interatividade plena que hoje as pessoas alcançaram, essa nova geração que nós temos, até os jovens, né, eu digo jovens, adolescentes e crianças, são, digamos assim, esses membros dessa nova geração por excelência, mas nós também, de certa forma, nós estamos vivendo a produção da informação Uhum, socializada. uhum. Né? Sim, é Todo verdade. mundo hoje produz informação. Né? Você não depende mais daquele meio oficial, daquela informação oficial, aquele livro, olha, chegou esse livro, então isso aqui eu vou guardar porque é só aqui que eu tenho essa Uhum. informação. Hoje não, um clique, às Não. vezes você nem clica, você sem querer falou uma expressão, o próprio smartphone te pergunta, né? Olha, É. bota ali o nome, já define tudo, tal. Resumindo, quando você vê, a máquina está interagindo com você e você com a máquina. Então, essa é a realidade. Isso é a essência que acontece. Então, parece-me que nós, educadores, até pouco tempo atrás, estávamos resistentes a esse processo. Sim, é verdade. As aulas começavam e a gente fazia de conta que voltávamos na década de 80, onde nós trazíamos os conteúdos, a informação, né, a informação, e nós Informação. colocávamos à disposição da galera. E esse ano me parece que foi dado um tratamento de choque em todo mundo e se descobriu que, por exemplo, adolescentes, crianças estão muito mais prontas para esse mundo novo, esse mundo da comunicação, da interatividade do que nós imaginávamos. Por exemplo, trabalho com escola e eu vejo a criançada mergulha no mundo virtual e produz e sobe informação e baixa arquivo e tal, e os pais às vezes ficam perdidos. Onde é que eu estou? Onde é que eu não estou? Como é que eu faço? E isso é uma coisa que se mostrou. Então a gente pensa, poxa, essa situação atual, por exemplo, da pandemia, vai me deixar lá para frente. E eu vejo uma dessas questões é esse acordão, né? Essa sacudidela dizendo, peraí, nós precisamos chegar diferente com essa galera, nós temos que entender que eles produzem informação a semana toda. Eles Sim, é produzem verdade. informação de manhã, de tarde, de noite, e eu quero chegar no domingo de manhã e trazer, por exemplo, algo como se fosse intocado, que está pronto e é isso aqui. Não, eu preciso fazer com que eles pensem o conteúdo, eles pensem a informação, eles interajam com aquela informação e aí isso passa a ser o quê? Comunicação. Eles começam a lidar com aquele conhecimento e dali surge reflexão, tomadas de ação, reações para com as situações que são provocadas. Interessante que o professor falou sobre a questão da construção do conhecimento e também da propagação do conhecimento. Não é? Antes mesmo do advento da internet, eu já vinha trabalhando com essa questão da produção do conhecimento através dessa interação professor-aluno, não é? Dizendo que os conteúdos mais importantes são aqueles que são produzidos na sala de aula, nessa interação, e não aqueles que nós preparamos em casa quando estamos sozinhos. É verdade? Porque era uma situação muito cômoda para nós professores, porque nós acumulávamos conhecimento em casa, com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, com as nossas reflexões, juntávamos as nossas experiências, mas depois chegávamos na sala de aula e não respeitávamos o conhecimento que os alunos também detinham sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Nós queríamos apenas, né, segundo diz Paulo Freire, despejar, não é, o nosso conhecimento sobre a cabeça dos nossos alunos e eles, de forma passiva, recebiam todo aquele conhecimento, entre aspas, não é? E nada podiam fazer sobre aquilo, nem desenvolver nada a partir dali, enfim. Então, eu sempre preguei essa coisa de produzir conhecimento. Conhecimentos novos são gerados nessa interação, porque quando nós estamos ensinando, os nossos alunos não estão ali simplesmente parados nos ouvindo, eles estão refletindo, eles estão trabalhando, estão pensando, eles estão desenvolvendo aquele pensamento em novos pensamentos, não é verdade? Então eu sempre evidenciei essas questões da produção do conhecimento
e da construção do conhecimento junto com o professor. O professor não deve construir o conhecimento na sua casa, porque às vezes, quando isso acontece, ele chega na sala de aula, ele se surpreende, porque o aluno, às vezes, com uma única questão, ele pode desmoronar tudo aquilo, todo aquele belíssimo castelo de conhecimento que foi erigido na casa dele sozinho, sem a presença do aluno. Não é? E às vezes o professor não quer que o aluno pergunte, questione, que ele inquira justamente por isso, porque ele quer simplesmente despejar. Só que hoje não há condições mais de se trabalhar assim. Não é? Olha, e os alunos não estão somente lá presentes, eles estão com os seus tablets, os seus laptops, eles estão ali com os seus smartphones à mão, com a informação ali, olha, e vai te contestar, não tem jeito, não é? É assim. É parecido com aquela situação, né, do Dr. Google, né? A gente, antigamente, os profissionais que tinham a informação, por exemplo, o médico, né, era aquela coisa, olha, né, o que será que significa essa palavra? Aí o médico falava o que ele queria e você acreditava. Uhum. Hoje é difícil encontrar alguém que vai levar os exames para o médico sem antes já ter procurado, pesquisado, salvo, conhece tudo. E na educação é a mesma coisa. Então, nós recebemos hoje nas salas de aula uma geração que produz conhecimento, que se relaciona com o conhecimento. E olha que é importante a gente perceber que a aprendizagem ela se dá mediante a relação do sujeito com o objeto a ser estudado. Então, é uma relação. Então, eu preciso prestar atenção não só no que eu estou ensinando, mas também naquele que está aprendendo, porque ele vai determinar o efeito que esse aprendizado vai causar na sua vida e na vida daqueles que o cercam. Então, isso é muito importante. O professor é o mediador, né? Ele é um mediador, ele não é um transmissor. Exatamente, exatamente. Ele é um mediador. Exatamente. E hoje é esse tempo, o tempo que a gente precisa realmente olhar para os alunos, olhar para os estudantes de escola dominical, né, os nossos liderados e todas as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade dentro do contexto da educação cristã, e olhar para eles enquanto pessoas que têm competências maravilhosas a serem trabalhadas. E eu não conseguirei trabalhar essas competências de maneira adequada se eu levar a informação para a sala de aula no contexto da informação intocada, hermética, fechada, pronta e acabada. Eu preciso levá-la, né, numa bandeja para ser degustada, para ser compartilhada, né? A aula gostosa ela é como um lanche coletivo, e não como aquele lanche onde vai um para cada lado e cada um come o seu e fica quieto. Então, o professor, hoje ele deve orientar o aluno, né? Orientar, não gosto nem muito da palavra condução, não. Eu prefiro a palavra orientação, não é? Rumo à resolução de problemas, identificação e resolução de problemas. Essa é a verdade. E não tem jeito. E no nosso campo de trabalho, que é a Bíblia, né, com todas as dificuldades que a gente tem de interpretá-la, e também a teologia, uma infinidade delas, nós temos problemas o tempo inteiro, não é? Então nós lidamos com muitos problemas. Como esse aluno não vai ser convidado ou desafiado a resolver esses problemas? Nós vamos simplesmente sugerir possíveis soluções. Nós vamos levantar os problemas e apresentar as hipóteses, as possíveis soluções? Ou nós vamos simplesmente não, o que devemos fazer é levantar as questões, pedir também que eles levantem novas questões a partir dessas questões primárias, porque há aí um desdobramento, não é? E aí sim, aí a aula se torna dinâmica, atraente, colorida, como eu digo, curiosa, e aí o aluno ele não vai querer se evadir de uma escola dominical dessas, de uma sala de aula como essa. Por quê? Porque ele está completamente ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ele é um ator, ele é um agente, ele é protagonista, ele está ativo, proativo, ele está agindo, fazendo, construindo.
criando, recriando, inventando, reinventando, ou seja, ele não está alienado no processo, mas está completamente dentro do processo. Esse aluno vai participar da aula o tempo todo e com muito prazer. Exatamente. E é interessante porque essas concepções que no mundo da teoria da educação parece-me que é tão recente, né? Mas aí eu vou lá para a Bíblia Sagrada e quando eu começo a olhar a história de Jesus, a relação de Jesus com as pessoas que ele ministrou nos evangelhos, está bem colocado ali vários exemplos, a gente percebe esse Jesus. O Jesus que provocava, o Jesus Sim. que fazia com que as pessoas saíssem, né, dessa zona de conforto, né? Um dos episódios que eu mais, assim, eu gosto de estudar o Jesus educador, né? Sim, sim. E uma das Eu cenas também. que me encantam muito, pastor, é a cena de Jesus no caminho de Emaús, né? Ele está longe, ouvindo, né? Plenamente conhecedor da situação, mas aí ele chega perto, o que que ele faz? Ele mete o dedo na ferida, mas bem onde dói e vira, né? Porque o professor, ele deve ser entre aspas, provocador. Ele tem que despertar sensações. Ele tem que fazer com que a pessoa, sabe, queira respirar e se expressar e dizer o que está conseguindo assimilar e inclusive contribuir com também contra-argumentos e tudo mais. E isso Jesus fazia de forma perfeita no Fazia seu o tempo ministério terrestre. todo. Né? É. Tanto que no final da experiência do caminho de Emaús, o que os discípulos falam um para o outro? Por acaso não ardia em nós o coração? Né, quando ele explicava. E isso eu vejo, então, nessa situação. Eu vejo, por exemplo, no uso de Jesus da abordagem das parábolas, eu vejo Jesus, por exemplo, usando, né, a situação, entre aspas, lúdica do escrever, desenhar, mexer na areia, quando trazem a mulher adúltera. Resumindo, né, Pastor, nós só temos 5 minutos. Aqui no Instagram é barbaridade. tudo muito rápido. É Nós rápido. estamos Mas realmente... assim, ó, Hã? Assim, ó, independente dos recursos que nós vamos usar, nós precisamos ter em mente, eu preciso tirar o aluno da zona de conforto. Ele Sim, precisa é verdade. sair dali provocado. É interessante a palavra provocar. Nós vamos terminar, pastor. Daqui a pouco eu quero que o senhor fale um pouco sobre a sua obra, sobre os seus trabalhos. Eu também vou anunciar ainda o meu curso, né? O curso Professor Eficaz Online. Enfim, mas nós temos poucos minutos. Eu acho que a gente tem que marcar outras conversas, porque nós não conversamos do que eu anotei para a gente conversar. Pois é. Eu acho que nenhum Pastor. quarto. Então Nenhum tá bom. quarto. Tem muita coisa para a Mas, gente conversar só sobre isso esse aí. assunto. Só sobre Então, esse pastor, tema. Quando é você fala, só por exemplo, marcar. quando você fala provocar, eu me lembro, né? O que é provocar? Pró-evocar. Pró-evocar, ou seja, colocar de frente. É colocar o aluno ali Isso. de frente mesmo com a situação problema. Não é? É despertá-lo para ele ficar de Exatamente. frente ali. É Despertar, isso aí. pró-evocá-lo. Enfim, então, muita coisa para a gente conversar, não é, pastor? Então, Me fale sobre o olha, seu livro. pastor, olha só. Deixa eu falar do mais recente aqui, esse aqui, que é Princípios Fundamentais para Líderes e Educadores Cristãos, lançado pela editora Santorini, né, pastor? Que nós temos Sim, né, ali em sim, é comum a verdade. editora, a obra do senhor agora discipulado. E esse livro aqui são 20 princípios essenciais para quem trabalha com educação cristã, falando bastante na relação professor-aluno, essa questão envolvendo Que legal. Que as bom. questões que nós trabalhamos hoje, inclusive da provocação, o estimular, o saber ouvir e buscar no aluno o desejo de se expressar. É realmente assim, é um livro escrito com muito carinho, né, fruto de algumas reflexões olha, interessante. Eu recomendo assim que vocês Pessoal, entre conheçam em contato aí com o pastor Tedês, que eu isso. recomendo esse livro, adquiram esse livro aí. Vai Isso. ser muito bom para vocês, ok? Isso. E é só entrar no direct ali, a gente está disponível, vai ser uma benção. Tá certo. Ó, o Léo está colocando aí o curso Professor Eficaz, é o meu curso online, ok? Não vou falar sobre ele porque não dá tempo, tá certo? O nosso objetivo aqui realmente é a live, colocar para vocês todas as informações que são preciosíssimas.
mas o Léo estará colocando aí o endereço do site e o link para você acessar e conhecer o curso. Conheça o curso Professor Eficaz Online, tá certo? Pastor Tedesco, que prazer, que satisfação conversar com o professor, não é? E nós conversamos mesmo, isso que é legal conversar, não é? Sobre educação cristã, algo preciosíssimo, não é? Em uma área tão carente, tão carente. Nós, educadores, eu costumo dizer, somos obreiros, ainda somos, não é? Dos bastidores. Somos obreiros dos bastidores. Os pregadores são muito reconhecidos, né? São convidados para os grandes eventos, etc. E tal. Os cantores também, etc. Tal. Mas os educadores, eu pergunto, onde estarão escondidos? Não é? Pastor, e eu quero também agradecer, para mim é uma honra. Falei para o senhor no começo da live, né? Uma honra, um privilégio. O senhor é uma grande referência para mim, assim como é para muitas pessoas. E para mim, olha, foi uma experiência maravilhosa. E quando o senhor, né, quiser, a gente está à disposição. E quando o senhor vier a Joinville, eu lhe levo com muito prazer num café colonial. Vamos comer uma cuca, Que legal. né, tomar um café especial, daquele que, olha, coisa linda. Eu já aceitei o convite. Tá certo. Opa, então tá bom. Vai ser bênção. Deus o abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que nós entregamos hoje um grande presente por essas mais de 40 pessoas que estiveram conosco aqui nesta classe. Tá certo, pastor? Um grande abraço. Deus o abençoe. Só uma gratidão. Eu vi vários nomes aqui, pessoas que a gente tem experiência, conheceu e tal. Um abraço para todos, né? Não dá para falar porque o tempo é curtinho, mas olha, vocês são pessoas especiais na trajetória da gente aí. O tempo já acabou mesmo, vai esgotar e vai ser interrompido repentinamente, como acontece aqui. Então, um abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação de vocês. Amém. Amém, pastor? Amém. Grande abraço. Obrigado. Amém.